E aí, galera, tá começando mais um podcast da Memes Futebolísticos. Se você quiser aí ouvir apenas o áudio do podcast, tá aí na descrição. E escalado no nosso podcast de hoje, nós temos Dave. Eu aí. Gustavo. Bom dia. Fidelis. O Sam é brabo. E eu, José, vamos falar aí o que acontece nessa semana futebolística, né? Tivemos ontem o jogo do Santos, né, que terminou em cenas lamentáveis, muito engraçadas, diga-se de passagem. Tivemos o jogo do Grêmio também, né? E vamos ter também jogos hoje, né? Então, vamos voltar aí falando do jogo do Santos. O que vocês acharam? Quero pedir uma licença primeiro. Quero falar aqui do nosso parceiro que infelizmente aí acabou enjaulado. Acabou o quê? Peraí. Enjaulado. Isso. E os caras levou. PJL, Flavinho. O que você tá falando, cara? Eu acho que a gente tinha que fazer um minuto de silêncio pelo cara, porque, pô, foda. Eu tô por fora, porra. Ô, Dave, quer que eu explique ou tu prefere? Bom, eu explico. Pra quem tá de fora igual o Fidelis, o Flávio ontem no jogo do Santos, depois daquela palhaçada toda que a Comebol fez, como acho que todo mundo sabe, né? Teve a invasão. E o Flávio foi um deles que invadiu e foi pego pela polícia, tomou uns tapas, tomou um chá de cadeia lá. Mas já tá tudo bem, já voltou pra casa. Mas tomou umas na orelha lá no Pacaembu. País da impunidade, o cara já tá solto já no próximo. No outro dia o cara já tá solto. Bom, pra quem quiser saber mais. Justiça brasileira é uma piada. Justiça brasileira. Pra quem quiser saber mais, ele mandou um áudio pra gente e a gente postou esse vídeo lá no Facebook e também no Twitter da Memes Futebolísticos. Então, se você quiser lá ver, o áudio tá bem engraçado. Manda aquele lá PJL Flavinho lá no Twitter pra nós lá. Vocês conhecem aquele cara do áudio, meu? Sim, ele é um dos criadores de conteúdo da página, cara. Eu achei que era um favelado qualquer, mano. Vou saber que era criador da página. Não deixa de ser um favelado qualquer, né, cara? Osasco, né, irmão? Infelizmente virou crime você querer xingar o Gabigol, tá? Porra. Tá, mas... Eu acho que foi muito justo o que ele fez, né? Se eu tivesse a coragem, eu faria, eu acho que o mesmo, porque a revolta, mesmo pra quem não torcia pro Santos, dava pra ver que geral tava revoltado mesmo com o jogo de ontem. Com a safadeza que teve. Foi uma coisa realmente, meu Deus, cara, muito justa. Acho que foi pouco ainda o que a torcida fez. Que era pra ter invadido e batido na orelha do juiz e todo mundo que tivesse naquela porra lá, porque foi uma safadeza da... E também na diretoria do Santos, né? Então, cara, mas esse time em específico é muito sujo, né, cara? Já deu merda com o Flamengo ano passado, já teve todos aqueles casos de racismo no passado. Ou seja, esse time é um tremendo bando de pau no cu, tá ligado? Eu teria entrado em campo e arrebentado todo mundo. A parte ruim é que eu não tenho o físico necessário pra isso, porque eu tô pesando 145 quilos. Mas, cara, eu juro tá que, gordo, hein? Tá foda. Não, mas é sério, cara. Eu fiquei com muita raiva. Tipo, foi um bagulho que estragou meu dia, assim. Você vê que um time brasileiro é tão prejudicado por uma confederação, como a nossa federação é fraca demais. E você vê que com o River Plate, cara, 7 jogos, escalações irregulares, e a multa foi só... E a punição foi só uma multa financeira. Foi também... assim com a Chapecoense ano passado. A Chapecoense também escalou um cara irregular. O Lanús, se eu não me engano, foi beneficiado da vez passada. E foi contra o próprio Independiente, se eu não estou enganado. Do lado da Chape. Mas foi para beneficiar um argentino. Situação complicada, né, cara? Tipo, sempre protegendo os times argentinos. A diretoria do Santos também deu muito mole nesse caso, né? Deu. Ela foi infantil, tanto que o Cuca deu uma comida de rabo
bonita nos caras. E o Cuca fez um... falar gostosa. Gostosa, eu fiquei até meio... Fez bonito, cara, porque os caras realmente moscaram grande. As feias mesmo. E, claro, o Santos tem a parcela de culpa dele, mas a Conmebol deu aquela forçada, né, cara? Porque você alivia de um lado e força do outro. E outra, os times brasileiros também têm culpa nessa, cara. Porque no começo do ano, teve a eleição lá da CBF e os caras, todo mundo votou no presidente da CBF, que era o que já tava que era o da situação, né? Que era o que já tava. E, pô... Del Nero? Você tem o... era do Del Nero. Agora é o... É o candidato dele, né? Tu quer dizer? Agora é aquele tá lá agora. não sei o que lá. Bandido do caralho também. Os caras, pô, só o Flamengo, o Corinthians e o Atlético Paranaense não votaram a favor do cara. O restante foi tudo no embalo e votou. Aí agora, ó, precisa do cara. Ainda quando teve a votação para a escolha da sede da Copa, acho que 2028, sei lá. Todos já tinham decidido que iam votar nos Estados Unidos e o animal votou no Marrocos achando que ninguém ia ver o voto dele. Então, cara, você vê que é tiro no pé que você se ferra aqui. Você votou no cara aqui e se ferra lá na frente, velho. Agora os times brasileiros estão ferrados mesmo. E se você ver, não é a primeira vez que a diretoria do Santos faz isso. Porque a diretoria do Santos perdeu o prazo de inscrição do Brian Ruiz, do Denis Gonzalez e do Carlos Santos na Copa do Brasil também. Sim. A diretoria do Santos é a famosa Jim Carrey, velho. Dançando, velho. Cara, eu fico pasmo, assim, de como é que a diretoria dos clubes ainda ficam moscando, cara, com esse negócio de escalar jogador irregular, desde aquele caso da Portuguesa, cara. Porque depois teve outros. Teve o da própria Chapecoense, agora teve esse do Santos, e se não me engano teve um outro também, que eu não tô lembrando. Mas teve até do Real Madrid, cara. Até o Real Madrid, cara, foi eliminado da Copa del Rey por ter escalado o Cherichev. E, cara, como é que as diretorias ainda dão esse vacilo, cara? Hoje os jurídicos dos clubes, cara, estão todos espertos, assim, pra achar qualquer escalação irregular. O outro que eu me lembrei agora é do América Mineiro, pô, que perdeu uma quantidade absurda de pontos, pô, na Série B de 2014. Eles, inclusive, deixaram de subir por causa disso. O Joinville foi lá e denunciou uma escalação irregular de um cara. Acho que eles perderam mais de 20 pontos, se não me engano. Ou tinha sido 20 pontos na primeira punição, depois diminuiu para uns 7, mais ou menos isso. Só sei que os caras perderam o acesso, entendeu? Por causa disso. Aí teve um outro time do Nordeste, que eu não sei, se eu não me engano também, que foi prejudicado nesse lance aí, tá? Escalação irregular, foi bem nesse ano também. O Vitória, Vitória quase foi, porque... Acho que foi o Icasa do Ceará. O Icasa também se fudeu com uma parada mais ou menos assim, de escalação irregular. Cara, no campeonato catarinense, teve uma vez... Eu ia falar dessa. Então, ia ser o segundo turno, né? Ia ser o segundo turno, né, José? Que ia começar... Eu lembro... Não, tá falando da final lá, que houve a troca do título depois, mas só foi trocado depois. Então, teve dois casos no Campeonato Catarinense. Teve um jogador irregular que foi escalado pelo Joinville, que o cara nem jogou, era um da base lá, e o Joinville acabou perdendo o título por causa disso, foi pro Figueirense. O Figueirense recorreu lá e ganhou o título na justiça. E teve também um que no começo do segundo turno, o Avaí também escalou um cara irregular e o Avaí tava no segundo turno com menos 6 pontos na tabela, cara. Tava tipo com pontuação negativa. Meu Deus, sendo que o Avaí tava na Série A do Campeonato Brasileiro, tava com menos 6 pontos no Campeonato Estadual de Santa Catarina. E eu lembro também desse caso do Joinville, só pra falar rapidão, que nesse caso o Joinville foi punido, né? E mesmo assim o jogo aconteceu, o Joinville jogou com o Figueirense e foi campeão. Só que depois alguns meses depois, teve um tribunal lá, e aí eles acabaram dando o título pro Figueirense. E aí até os torcedores do Joinville roubaram a taça lá da sede lá. Foi uma coisa... Isso agora.
Foi uma coisa bem engraçada, cara. Foi uma coisa muito engraçada. Cara, de certeza ali que o... Cara, de certeza ali que os próprios diretores ali do Joinville falaram com a torcida ali, a gente vai deixar as câmeras desligadas e tal. Pode roubar a taça lá. Mas depois o próprio Joinville teve que pagar os custos de fazer uma nova taça. Se bem que eu lembro que nessa época também as taças do Campeonato Catarinense era uma mais retardada que a outra. Porque uma era um prédio, um desenho de um prédio, parecia uma maquete de um prédio. A outra parecia aquela taça da Bundesliga, que é um negócio redondo assim. Tipo, nesse ano era uma taça assim também. Então, Santa Catarina aí é muito Jim Carrey no futebol. Enfim. É a vanguarda brasileira que diz respeito. Lembro que nesse ano também a Santa Catarina era o estado do time do futebol, que tinha 4 times na Série A e tal. E hoje em dia tem 1. Eu acho que caiu 2 nessa época. Caiu o Avaí e o Joinville nesse ano. E hoje até o Joinville tá quase sem divisão, tá na série dele. Mas, vamos lá. Eu não tava rindo dessa situação aí, né? Só com diga-se de passagem. Não, tava bem tranquilo. Aqui é clubista. Bom. Mas o do caso do Santos mesmo, foi muita inocência, né? Você confiar no sistema lá que... Parece que no sistema tava falando que tava liberado e tal. Cara, desculpa, mano. Tem um pé atrás, né, velho? Então, é isso que é bizarro, cara. Tipo, o bagulho é tão várzea dos caras da própria Comebol, é que você tem que ficar com o pé atrás quanto ao sistema da Comebol, tá ligado? Tipo, olha o fundo do poço que a gente tá. Mas você já sabe como é que é a Comebol. Você vai dar o... É muita burrice, cara. Você não pode dar essa soma pro azar aí. Se você mas isso sim não sabe, pô, o jogador também... Caralho, devia ter perguntado, sei lá, falado. Ou às vezes o cara até falou, mas aí procuraram lá no sistema, viu que tava liberado, colocou o cara pra jogar. Mas aí é muita besteira, caralho. Mas eu acho que se diz lá no sistema da Comebol que o cara tá liberado, eu acho que o Santos não tinha que sofrer nenhuma punição, mano. Não, então, é exatamente isso que eu tô falando. Tipo, olha o nível que a gente chegou, cara. Se nem no sistema da própria confederação a gente consegue confiar, imagina só. Nível que tá o nosso futebol, cara. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas foi até um jornalista brasileiro que chegou a denunciar que chegou a denunciar o Santos pro diretor do Independiente. Pra você ver como a gente tá. Não cheguei a ver isso, não. Filho da puta mesmo, cara. Não, o cara foi muito filho da puta, cara. Sério, eu vou tentar achar a matéria, que coisa a gente coloca até na descrição do YouTube. Então, mano, o cara era o quê? Palmeirense? Sei lá, mano, tipo, eu vi o cara comentou naquele diário, acho que é o Tic Sports, que foi o primeiro que noticiou isso daí. Ele colocou lá, até com a entrevista, o cara do Independiente não quis se identificar e também não falou o nome do repórter. Mas ele falou que foi o repórter que chegou lá depois do jogo e falou, acho bom vocês checarem o Sanches aí, porque eu acho que ele tá sem condição de jogo. Mas pra você ver, até a porra do repórter sabia que o cara tinha sido expulso nos campeonatos antes... Na Libertadores antes, e a porra do clube não sabia, caralho. Aí é foda também, né? Enfim, se eu tenho um jogador, você tem que saber o histórico do jogador pra você colocar em campo. Senão, porra. Mas, claro, eu acho que é 50-50 aí de culpa. Santos e Comebol. Tá, enfim, vocês querem falar alguma coisa do que foi o jogo? O jogo foi que jogo, merda, cara. né? A gente quer falar da porrada no final. O jogo foi 0x0, cara. O que eu vou falar de um jogo 0x0? Mas eu acho que uma grande parte de quem assistiu o jogo, assim, que não tava no estádio, tipo, ele assistiu o primeiro tempo, e aí depois muita gente acabou trocando de canal pra ver entrevista em outro canal, e depois voltou pra ver a pancadaria no final. Acho que foi 95% no mínimo. Acho que do jogo você tem que falar do Vanderlei, que salvou, né, que pegou um pênalti. Mas, cara, Final do primeiro tempo. É um jogo, assim, se fosse o jogo, vamos dizer, não teve essa punição pro Santos, dava pro Santos passar tranquilo, iria pros pênaltis, acho que nos pênaltis o Santos poderia ter passado. Tanto que até o Vanderlei pegou um pênalti durante o jogo. O final do jogo ali, dificilmente sairia um gol nesse jogo aí, mas
Mas não dá pra você ver com clareza esse jogo também, porque a cabeça dos jogadores já estavam Então, isso que eu ia né? falar. Se tivesse. Os caras já Se tivessem entraram- mantido o 0x0 do primeiro tempo, o Santos ia entrar com outra postura em campo. Cara, imagina a cabeça do jogador. Tu vai lá na Argentina, que é sempre um lugar difícil de jogar, a torcida metendo pressão e tal. Tu consegue um bom resultado, é 0x0, fora de casa, um bom resultado. Aí no outro dia, na verdade na véspera do próximo jogo, tu recebe a notícia que na verdade tá 3x0 pros caras por causa de uma cagada da diretoria do teu clube. Como é que uma diretoria dessa vai cobrar resultado em campo dos jogadores? Tipo, eles não tem moral nenhuma pra, tipo, cobrar deles, entendeu? Muda totalmente, né, o ânimo. E não foi meio que na véspera, né? Foi no dia do jogo. Algumas então horas pior antes. ainda. Eles Pior ainda, cara, pior ainda. Tipo, cara, absurdo Nem demais. teve. Os caras ali almoçando ali recebem essa. Eu acho que nem teve, assim, tempo pros caras criarem um sentimento generalizado de raiva e de, meu Deus, que injustiça, vamos lutar pelo Santos, fazer de tudo aqui. Acho que nem teve, cara, tempo disso. Acho que foi desânimo total mesmo. Foda, cara, é foda demais essa situação, cara. Eu fico imaginando você tá na pele do Cuca, sabe? O cara faz uma preleção toda baseada no resultado do 0x0 e aí solta um rumor um dia depois, falando, talvez o Santos perca os pontos. Aí fica toda aquela expectativa, o negócio só sai 7, 8 horas antes do jogo, cara. Não Oi, tem o o que fazer. Cuca lá, ele até foi defender o torcedor, né, que invadiu o campo. Defendeu Sim. o Flávio. Mas. Entrou na Pô, porrada. tudo, né? nessa hora eu tava vendo, daí aquele volante, o Alisson, só deu de pegar assim, ele falou, calma, professor. Vai que fecha o pau ali com a polícia mesmo. O Cuca meteu a polícia no pescoço, foi pra cima dos caras e, mano, bonito, cara. Se eu sou se eu o treinador do meu time, eu ia Sim, ficar pô, orgulhoso, sim. cara. Então, mas se você. Aqui tipo, o Cuca ele é do meu bairro aqui de Curitiba, ele é de Santa Felicidade. E, olha lá, tipo, um momento caras aqui agora. O irmão dele, cara, ele é extremamente porradeiro, assim. Tipo, ele jogava na várzea, o irmão é extremamente porradeiro mesmo, cara. É foda, assim, tipo, a família dele é conhecida Tem um por ser robô falando, preguenta pra cara. Pô, caralho. Santa Felicidade é um puta lugar legal, cara. Obrigado, cara. Fiquei feliz com o reconhecimento. Podcast da geografia aí de Sempre Curitiba. que eu vou pra enfim, Curitiba, eu passo lá. Acho que às vezes. Acho que eu fui umas 2 vezes numa pizzaria que tinha lá. Tal, lugar legal. Você vê que loucura? Eu fui garçom em uma Pô, pizzaria. será que você me atendeu? Cara? Bom, enfim. Vamos. Eu lembro que tinha um puta. Enfim, vamos direcionar o Eu podcast. lembro que uma vez tinha um puta garçom bosta lá. Acho que era tu então. Se era um gordão, devia ser. Ele não é tão gordo assim. Eu peguei não é tão cuspi na gordo tua assim. pizza, otário. Tá, enfim. Então ele tava mais magro. Podcast, assunto do podcast e IMC dos podcasters. Body fat de novo dos podcasters. Bom, então fechamos o assunto Santos. Alguém quer falar mais alguma coisa? PJL e Flavinho. Liberdade vai cantar, Flavinho. O nosso guerreiro que acabou invadindo o campo, mas que já está solto aí, graças à nossa justiça. Bom, tivemos a classificação do Grêmio, né? O Grêmio que um jogão ontem, né? O Grêmio fez o gol ali no finalzinho, o 2x1 que levou para os pênaltis e acabou passando pelo... Qual era o nome do time mesmo que o Grêmio jogou? Estudiantes. Porra, o exatamente. cara não sabe nem o time. Não, é que eu acabei que eu não tava conseguindo ler, mano. Minha visão. Tu quer gravar um podcast? Mas então, pelo Tu quer gravar um podcast Uma sobre alegria. futebol, cara? Estudiantes, né, pô? Nossa. Ai, caralho. Caralho, essa foi Foi boa. horrível. Ela foi aquela piadinha sem graça que teve no Sim, Telegram. cara, eu adoro fazer esse tipo de piada. Mas
Sim, essas são as piadas verdadeiramente engraçadas. vai. Mas, Sim, sim. enfim, o Grêmio acabou passando, então pelo menos uma alegria para os brasileiros, se bem que, sei lá, né, pra mim, gaúcho nem faz parte do Brasil. Mas, pra mim, Grêmio e time argentino é praticamente a mesma coisa, assim. Grêmio, Inter ali, aquela parte sul ali, puta que pariu. Até a Mas- torcida que parece que canta em espanhol, né? Os caras, meu Deus. Enfim, o Grêmio acabou passando, né, no pênalti. Tivemos. E também, o que você tem a falar aí do jogo aí do Grêmio? O Grêmio, ele tá forte, né? Mais uma vez, mais um ano, ele tá na Libertadores. Parece que é outro time no Brasileiro e na Libertadores é outro, né? Não, Pegou e o mais aquela força de time de Libertadores mesmo. E o mais engraçado é que, de novo, foi jogando mal, né, cara? Ontem o Grêmio fez o primeiro... Não mal, mas, tipo, não foi o que a gente acostumou a ver do Grêmio nos últimos anos. O Grêmio jogou muito melhor ano passado. O jogo de ontem foi um jogo que o Grêmio controlou totalmente o adversário, até da fragilidade do Estudiantes, que ficou em segundo até no grupo do Santos na Libertadores. Mas o Grêmio ainda é um time que insiste em não engrenar direito na temporada, sabe? Quando você acha que vai, não vai. Mas vamos ver agora nessa sequência da Libertadores, que é o que o Renato traçou pro time desde o começo do ano, é esse foco aí nesses começos. E o primeiro gol foi construído ali pelos dois melhores jogadores do Grêmio, né? O Everton Cebolinha e o Jael. Craque. Exatamente, bem nessa ordem. Everton e depois o Jael, o melhor jogador. Se alguém tem dúvida disso, acho que não. Mas o verdadeiro craque foi o que deu fez o gol pra passar, né, de fase. André Balada. Pois é. Imagina como é que foi a noite dele depois, né? Depois do Deve ter jogo. Cara, eu jurava que ele ia perder, mano. Jurava que ele ia também, perder o cara. Tô pênalti. dormindo muito. A hora que ele foi pra bola, eu falei, cara, você não bota o André pra bater o último pênalti de Libertadores. Né? É muita coragem, velho. É muita Pelo coragem. amor de Deus. Mas se eu não me engano, ele chegou a perder um pênalti pelo Corinthians, né? Naquela disputa de pênalti. Você não lembra? Ah, Ou não? mas pelo Corinthians é melhor nem lembrar do que ele fez no Corinthians, porque tudo de errado ele fez. Não jogou Até- nada. O Grêmio pega quem agora nas quartas? É mais um time argentino, o Tucumã. Como é que eliminou o Atlético Nacional. Então a gente poderia ter um confronto entre os últimos dois campeões, mas o Tucumã, que é um time teoricamente pequeno da Argentina, né, já fez uma boa campanha no passado, agora novamente, né, chegando É a bem. segunda participação deles em Libertadores, né? Sim, já. E ontem eles perderam pro Atlético. Eles perderam de 1-0, mas Ganharam a primeira de 2-0. o jogo foi construído no primeiro jogo, né? Não, o duro desse time argentino, se você jogar fora de casa e perder de mais de um gol, fica muito impossível. Os caras são muito catimbeiros, muito. O Grêmio tem que tomar cuidado com isso, né, cara? Vai pra esse jogo na Argentina, mas vai com o pé atrás, porque se os caras fizerem um 2-0 igual fizeram no Atlético, Acabou. jogo de volta, dificilmente o Grêmio consegue, porque olha, é um timinho chato. Então. Bom. E é um time novo, né, cara? Surgiu ontem na praça aí. Segunda participação em Libertadores, é um time bem novo, mas parece ser um time muito chato, né, cara, em Libertadores. É chato. Se eu não me engano, o Palmeiras enfrentou esse time, acho que ano passado. Tá, a gente também vai ter o jogo entre os jogos de hoje, né? A gente tem o Corinthians, que faz o jogo da volta contra o Colo-Colo. O primeiro jogo foi 1-0. Hoje, aqui, pelo que eu consigo ver nas novidades do time, o Roger deve ser o titular. E, enfim, o que vocês acham dessa partida? Será que o Corinthians passa pelo Colo-Colo?
Cara, sinceramente, não é um jogo difícil pro Corinthians, né? Fala, caramba, que assustador, mas o Corinthians também não é nada assustador. Acho que os dois times estão ali na mesma. O Corinthians, se tivesse jogado melhor lá na casa deles, poderia ter pego um resultado mais tranquilo, mas 1-0 também não é tenebroso. O problema do Corinthians é que o treinador ele demora muito para mudar, né? O treinador não tá tendo muita confiança, o time não tá tendo muita confiança. E essa mudança que você citou aí saiu o Cleison, vai entrar o Roger, eu achei bom, achei positivo. Não é o centroavante dos sonhos da torcida corintiana, eu acho que isso é óbvio. Porém, pelo menos, o Cleison não vem jogando nada, uns jogos já, acho que depois que ele teve alguns problemas, a filhinha dele nasceu com problema, depois a sogra dele faleceu, e acho que desses tempos assim, tem acontecido muita coisa com ele, e a cabeça dele, não sei, acho que deu alguma atrapalhada no futebol dele. E aí ele não vem jogando bem, acho que com o Roger, o Corinthians ganha ali, pelo menos, para cruzar a bola na área e poder conseguir um lance de cabeça, é um jogador alto. Ele quase fez um gol ali no jogo passado, uma bola enfiada do Jadson para ele. O Jadson também jogou muito bem no último jogo. Se jogar bem hoje também vai ser, pro Corinthians vai ser muito, muito bom, porque a bola tem que passar pelos pés do Jadson. O jogador do meio campo ali, o melhor, depois da saída do Rodriguinho, é ele que faz o jogo andar. Ele que enfia as bolas com qualidade. Vem jogando alguns jogos bem, alguns jogos mais ou menos. O jogo passado foi muito bem. Se ele for na mesma qualidade nesse jogo de hoje, acho que o Corinthians consegue arrumar um 1-0 aí, pelo menos, para ir para os pênaltis. Não vejo o Corinthians ganhando de mais de um gol. Pode ser que aconteça, mas acho muito difícil. Para mim, um resultado 1-0 em uns pênaltis, acho o mais correto para o jogo de hoje. 1-0 é jogo sofrido, então, né? Praticamente sim. certeza. O Corinthians ele veio de uma sequência bem ruim, né, cara? Vinha 3 derrotas consecutivas, daí até na última rodada ganhou do Paraná, mas não chega assim tão bem, né? Pra essa partida contra o Colo-Colo. E assim, os olhos do Corinthians estão focados mais na Copa do Brasil. Tanto que o presidente já falou, a torcida mesmo, você vê a torcida, ela tá bem descrente com a Libertadores. É claro que, se passar, vai pegar o Palmeiras, provavelmente, que também o Palmeiras deve passar facilmente, né? Então, é claro que dá aquela vida pra Libertadores, porque é um clássico e tal. Mas a Copa do Brasil, o Corinthians já tá na semifinal, né? Vai pegar o Flamengo. Acho que o caminho mais rápido, assim, pro título. Já tem a semifinal, mas mais um jogo, beleza. Mas vamos ver, né? Se conseguir passar hoje, acho que a Libertadores do corintiano aí começa a olhar com outros olhos, porque vai pegar o Palmeiras e ninguém quer ser desclassificado pelo maior rival, assim. E se você pensar que, tipo, meio que num cenário, entre aspas, ideal, onde Corinthians e Palmeiras passem, vamos ter, nas duas competições, a gente vai ter 5 derbys em questão de pouquíssimo tempo, né? Que vai ser Libertadores, Copa do Brasil, e ainda depois a gente vai ter o derby pelo Campeonato Brasileiro, que vai ser mais ou menos na mesma época, então... Não, se caso o Corinthians passe hoje e o Corinthians passe pelo Flamengo e o Palmeiras passe pelo Cruzeiro, né, se não me engano. Isso. Cara, pode fechar a cidade de São Paulo, que vamos falar de derby até o ano que vem. Vai ser... Já tivemos no começo do ano no Paulistão. Eu acho que mesmo que tenha só na Libertadores ou só na Copa do Brasil, qualquer um desses dois aí vai ser de fechar a cidade, porque vai ser feio o negócio. Vai ser engraçado. E o palpite de vocês pra esse jogo, então o Dave já falou 1-0. E aí, Gustavo, o que tu acha? 1-0 também, sofrido. Isso se o Valdívia não encarnar o pseudo craque que ele é
e querer meio que decidir o jogo pro time do Colo-Colo, né? Mas eu acho que vai dar 1-0 Corinthians. Se ele encarnar esse pseudo craque aí, ele vai quebrar a perna dele, pô. Ele vai dar o chute no vácuo e vai machucar. Estender Puta, o músculo. Se o Corinthians faz um 2-0 e alguém der o chute no vácuo, acho que a torcida vai invadir o campo pra abraçar o cara. Ele vai aproveitar o pique aí, né? Pensar, pô, se até a torcida do Santos invadiu o campo, por que a gente não vai? E a do Corinthians, que é mais tranquila ali, que a arena é mais perto do gramado, ixi, Maria. Muito mais fácil, né? Pra poder invadir. E tu, Fidelis, o que tu acha? Qual o teu palpite pro jogo do Corinthians hoje? Deixa eu ver. Cara, tava analisando aqui Análise. pelas opiniões Análise. dos meus colegas Análise. de podcast. Vou dar 1-0 também, vou ser diferente dele. Boa. Resultado super difícil de acontecer, cara. Também vou dar um palpite bem diferente, também 1-0 pro Corinthians aí, indo pros pênaltis. Com o Romero fazendo o gol da classificação. E tá. A nossa sorte é que meio que ninguém escuta esse podcast, senão a gente errou todos os palpites até o momento. Não. O último que eu participei, eu acertei. Acertei acho que 2 ainda. Acertei um 0-0 entre Santos e Botafogo, onde fui ridicularizado aqui nesse podcast. Cara, mas ninguém aqui palpita sério. Cara, mas Não, eu acho que não, ninguém. eu Cara, sério. Eu acho que ninguém no eu mundo sempre tento palpita sério, avacalhar o cara. máximo aqui nesse Não. podcast. Eu não trato com nenhuma. A única eu não trato pessoa com que nenhuma seriedade isso aqui, é um circo. A única pessoa que palpita. Seriedade pessoa no que- podcast. A única pessoa que palpita sério nesse mundo é o Mauro César Pereira. Ele é Não. um cara que palpita sério. No... Não estraga o programa falando o nome desse pessoal do jornalista mano, aí. o cara é Aí, muito bom, pô. dá pra ver aí que o Dave gosta muito aí dele. O cara é bom. Mauro, cara é o bom. É um cara que eu não gosto nem um cara é pouco. muito lúcido, pô, pelo amor de Deus. Cara, o cara é lúcido, mas também dá umas erradas. Eu vejo mais comentário dele assim Minha sobre a opinião, seleção. mas é o que mais Eu vejo mais assiste. comentário dele sobre a seleção. De vez em cara. quando é Eu apelido. vejo mais comentário dele sobre a seleção. E, porra, quando ele fala da seleção, cara, geralmente eu concordo 100%, cara. Papo reto. O Não, mais legal. Primeiro que nós não tem que dar ouvido pra opinião dele sobre a seleção, porque o cara torce pra time argentino, então pau no cu dele. Refutado. Refutado. Beleza. Agora acabou o podcast. Refutamos o Mauro César. Acabou. Ele acaba de refutar o César aí. E é bom não falar muito dele não, senão ele vai bloquear todo mundo aqui. Isso que eu ia falar, bloqueia aqui, ó, pau no cu. Ele já me bloqueou já faz acho que uns 3 anos já. Bom, vamos então. Dave Benício e seus Blue Caps. O Dave vai roubar a vaga do Mauro César ainda quando ele for comentarista da ESPN. Boa. Vai largar a vida de fotógrafo. Deus te ouça, cara, Deus te ouça. Bom, acho que terminamos sobre o assunto do Corinthians, né? Agora vamos falar sobre outro grande jogo. Outro grande jogo não. Um jogo bem par contra Cruzeiro e Flamengo, que teve o primeiro jogo no Rio, onde o Cruzeiro ganhou de 2-0. E agora o jogo da volta, o Flamengo, aparentemente, pelo que eu consigo ver aqui, vai jogar com o grande craque de 40 milhões de reais aí, Vitinho, como titular. E aí, o que vocês acham desse jogo? Peraí, o vou começar fazendo uma pergunta. Qual a chance de vocês acham? Qual a chance que vocês acham que o Flamengo tem de reverter? Minúsculo. Eu iria fazer a mesma pergunta. Que é, né, demais. Que eu acho que é muito mais importante do que a gente comentar sobre o jogo é perguntar, vocês acham que o Flamengo ainda tem chance? Não? E pra mim, não. Não, pra um time que vai jogar precisando ganhar de mais de 2 gols ou fazer 2 gols contra um time do Mano Menezes, cara. Mano, o Mano Menezes vai colocar até a mãe na zaga hoje. Quem ele tiver pra colocar na zaga pra fechar a casinha, ele vai colocar. A única vez que eu vi o Mano abrir as pernas desse jeito, desculpa, Dave, mas foi aquele Corinthians e Galo, Copa do Brasil. Sim, 4-1, né, pro Galo. Se não me engano, Foi a 4-1, única 4-0. vez.
Foi a única. Foi 4x1, ele até deu uma dancinha no primeiro gol. Nesse jogo. Foi a única vez que eu vi o Mano entregar o ouro, assim. Eu acho que hoje, sem chance. Eu acho que vai dar. Bom, tava vendo aqui as Eu acho que vai scouts. dar a lógica, que é Cruzeiro, né? Porque é por causa do primeiro resultado. Não, eu digo lógica por causa do primeiro resultado, né? 2x0 lá no Maracanã e tal. Mas eu acho que vai ser um Eu pouco acho resultado. que pra esse jogo aí, até um empate é. Mas eu acho que vai ser um jogaço, cara. Eu acho vai que. ser um jogaço. É, Cara, se vai, o Flamengo faz 1x0 no começo do primeiro tempo, cara, sei não, hein? Cara, É que é muito difícil, é muito mais complicado, por exemplo, até é exatamente o mesmo resultado, mas as circunstâncias, por ser time internacional, por ser um time mais fraco, é diferente. Por exemplo, eu vejo o Cerro Porteño lá contra o Palmeiras com muito menos chances do que o Palmeiras, do que o Flamengo. Então, como é um jogo doméstico, não é muito impossível acontecer uma virada, mas e como difícil. se o Cruzeiro ganhou de 2x0 do eu- Flamengo, o Flamengo também consegue ganhar de 2x0 do Cruzeiro. O então, negócio, cara, É porque o time do Flamengo tem alguns bons nomes. Sim, claro Sim. que sim, né? Mas Tem um time excelente. o né? negócio é Mas que, tipo, O problema é que É que tem um. o Cruzeiro ele também não passa uma segurança de um time. Você não vê assim o Cruzeiro como um time forte, assim. Só que tem aquela, né? Que nem na Copa do Brasil e na Libertadores, em Copas, o Cruzeiro é muito forte. Mas o time específico, você não olha e fala, caramba, que, né, dá um. É um time ok. É que o Flamengo ele vinha muito bem, mas aí ele decaiu muito. Então eu acho difícil ele conseguir passar. Para um time copeiro, assim, igual o Cruzeiro, e o Flamengo não estando numa fase boa, assim, acho muito difícil. Mas tem bons jogadores para isso, né? Tem o Vitinho, 40 milhões de reais no cara. 400 milhões. Já ia até aumentando 400 já. bilhões de porque- sonegadores. Que eu achei um dinheiro muito mal gasto, cara. O cara que não Ah, conseguiu pelo ser amor de craque Deus. aí do campeonato gigante, campeonato russo. Mas. Pois é. Conseguiu ser rebaixado junto com o Inter. Mas lá E- ele não Não, teve. Com o Ah. Botafogo também, com o Botafogo, o Inter. Mas ele não teve culpa no rebaixamento. Vai, né? Então. Ele ainda foi um dos jogadores ainda que Sim, cara. acabaram ainda sendo um dos poucos ali que não jogavam tão mal. Bom, mas assim, comparando os naquele dois. ano. Fala, Gustavo. Naquele ano de 2016, ele teve até um certo destaque. Ele foi, tipo, um dos que salvaram Sim, o foi time. um dos únicos, assim. Eu achava ele o melhor jogador do É Inter. ele, o Danilo Fernandes, que eu me lembro bem. Também. Mas você tem uma visão de pagar 40 milhões no cara. Não 40 Não. milhões, mas. Não, é. Se fosse 10 milhões de reais era aceitável. 10 milhões de reais era aceitável. Uns 40. Até 20, por ser um jogador novo e tal. 20 milhões você paga, cara. Agora 40? Cara, mas em comparação com o que eu iam pagar no Babel, que era um cara muito mais velho, eu até achei melhor. Mas aí é comparar com outra Tá bosta, ligado, tá né? ligado. É o ruim e o horrível, né? Eles comparam um prato de merda com um prato de estrume. Você vai comparar, tipo, uma transação horrível com uma transação ruim. Que é ruim foi a do Vitinho, né? Horrível seria a do. Não por questões Babel, técnicas, né? Mas questão de custo-benefício financeiramente, né? De custo, claro. Ah, não, mas Não. questão técnica também, porque o Babel nunca Então. foi um jogador Então. muito bom. Também. O futebol, ele virou muito isso, né? Muito finança. Você tem que ser. O torcedor já virou muito isso. Antigamente, né, você não via a torcida se preocupar muito com quanto que o jogador, que o time gastou ali pra contratar tal jogador. Hoje em dia é Mas é nego porque nunca aplaudindo foi- renda. Mas é porque nunca foi assim tão valores tão inflacionados, né, como é atualmente, né? Então também tem essa questão, né? Mas enfim, É que o futebol também tá cada vez mais globalizado, cada vez mais movimentando dinheiro. Então é natural que as transações explodam. Deu uma inflacionada muito grande, né, no futebol. Então, mas inclusive eu vi até uma comparação com a transação do Neymar, se eu não me engano. Contanto que que o Real Madrid e a Juventus arrecadavam na época. A transação do Zidane pro Real Madrid proporcionalmente foi mais cara do que Sim, a transação ela do
do Neymar no O PSG. o orçamento anual do Real Madrid naquela época foi muito mais comprometido pela contratação do Zidane naquela época do que a do PSG com a contratação do Neymar. Então você vê uns valores meio absurdos. Bom, enfim. Eu acho que o Cruzeiro passa. Sim, eu também. Vocês querem dar os palpites já? De vocês? De quanto vai ser os jogos? Vou dar o meu placar bailarina. 0-0. Eu iria no 1-1, cara. 1-1 nesse jogo. Tá ótimo. Cara, queria muito que fosse 2-1 pro Flamengo. 2-1 seria um placar que botaria fogo, né? Porque se eu for assistir o jogo, eu quero que seja um jogo bom. Um jogo bosta eu não vou ver. Se tiver bosta, eu vou dormir, cara. Não, aí onde vocês moram vai passar Flamengo e Cruzeiro. Isso. Porque aqui em São Paulo vai passar o jogo do Corinthians. Então. Não, aqui pra mim vai passar Corinthians e Colo-Colo, aqui em Curitiba. Mas na real, na TV a cabo, eu acho que passa os dois, cara. Sim, não, mas a Globo... Não, A Globo vai passar... Aqui em Curitiba vai passar... Esqueci. Acabei de falar isso. Corinthians e Colo-Colo. que dos dois jogos, acho que o jogo do o Flamengo... né? Do jogo do Flamengo e do Cruzeiro é mais dois times atrativo. melhores, né? né? Com certeza. Se bem que nesse negócio de grande jogo, eu me frustrei pra caramba no final de semana com o Palmeiras e Inter, né, cara? Um 0-0 feio, chato. Achei que ia ser um puta jogo bom. Se o Valdívia, falei até Palmeiras, se o Valdívia estiver destruindo o Corinthians, aí eu ligo lá no jogo. Boa. Tá aí, o José acabou falecendo, então O José morreu. José. precisamos de alguém. Eu tava tentando enrolar pra ver se... Só agora que eu notei. Bom, então vamos meio que prosseguir sobre isso. Também temos essa noite um jogo atrasado da Série A do Brasileirão. O futuro campeão brasileiro desse ano, Atlético Paranaense, recebe o Vasco na Arena da Baixada. Atlético Paranaense, tirando o lado clubista de lado agora, vem de 2 vitórias seguidas, ou 3 vitórias seguidas, 2 vitórias seguidas, inclusive uma contra o Flamengo, metendo 3-0 na Arena. Ganhou do Grêmio 2-1 final de semana, de virada. E é um time que vem bem pra escapar do rebaixamento. O que vocês acham do jogo de hoje? O Vasco apresentando seu novo treinador, Alberto Valentim, hoje. Cara, você que é torcedor do CAP, qual que foi a maior mudança que teve do último treinador pra esse treinador de agora? Porque eu acho que ele já tava aí no CAP, né? Ele foi o técnico que foi campeão paranaense com a equipe sub-23 sobre o Curitiba. Que desde o começo do ano falavam que ele era melhor. Ele sempre se mostrou melhor que o Fernando Diniz. Mas a maior mudança que a gente vê hoje no time, falando sério agora, o time deixou de ser um time que majoritariamente propõe o jogo, de troca de passes estéreis, que a gente costumava chamar aqui, uma posse de bola estéreo, e passou a ser um time altamente reativo e rápido e intenso nos contra-ataques. É um time que marca em 2 linhas de 4, cresceu muito. Um time que marca em 2 linhas de 4. Sai rápido no contra-ataque, seja pelo chão, seja em direção direta. Caralho! Isso passa pelos pés do Marcelo Seguino, principalmente agora tá machucado. Deu uma bugada monstra, velho. Meu Deus. Sério? Sério. Tá, peraí. Eu sei que eu tinha usado droga, mano. Eu tava ficando até assustado já. Achei que o Satanás tinha entrado aqui na conversa. Parou onde? Calma. Nas 2 linhas de 4. Editor. Eu vou fingir que eu vou cortar, mas vou deixar porque tá engraçado.
Então, o Atlético hoje é um time muito mais intenso do que era o time com o Fernando Diniz. Era um time que não tinha contra-ataque, que não tinha velocidade, tentava chegar meio na base da troca de passes, mas sem muita movimentação, e hoje é totalmente o contrário, cara. É um time que pode até trocar menos passes que o adversário, mas é um time extremamente veloz e intenso. Principalmente no Caralho, último minha terço do internet caiu. Ó, o que eu perdi aí? Que parte que cortou aí? A gente não contou. Cara, a gente você continuou, perdeu o cara. Satanás. Tu tá ao vivo aqui, diz oi. Você perdeu o Satanás tomando conta do meu corpo, só, eu acho. O Michel Temer tomou conta do corpo do Gustavo. Ah, vocês vão deixar rolar Sim, já mesmo? estamos. Claro, porque tá engraçado pra caralho. Você está ouvindo. Tá, isso aí. Minha internet caiu aqui, cara. Eu tava falando sobre o jogo do Flamengo, daí do nada a internet caiu aqui, daí eu pensei, caralho, ninguém vai falar do jogo do Flamengo. Cara, a gente Não, ficou não, uns não 15 fala. minutos enrolando, tá ligado? Tipo, cara, o que nós vamos falar agora? Cadê o José? Aí o Fidelis falou, agora que o José faleceu. Mas vamos continuar então com o do. Vamos do lá, campo. vamos lá. Estamos no jogo do Atlético Paranaense contra o Vasco. Então, o Atlético... O Vasco também É. deu pode dar uma melhorada aí também, né? Com esse novo treinador. Já melhorou Aí, no com último o- jogo também? E com o Maxi Lopes também, né? O Maxi Lopes jogou muito bem, sabe, domingo. Sim, sim. E, cara, eu fui lá no. Eu fui no Vasco, acho que semana passada. E ele tá muito magro, cara. Ele emagreceu muito, assim. Não tá, claro, fino, mas ele emagreceu bem. Parece ser um jogador que tem uma qualidade alta, né? Então, uma- cara, ele é mudança. um jogador extremamente técnico, né, cara? Ele meio que não deu certo nos clubes onde passou, mas ele sempre foi um jogador bom de bola, assim, no Grêmio. Você tem uma... Cara, ele jogou no Barcelona, né, cara? Então ele não é um completo... Ele tá inútil. malhando. Ele tá Não, malhando pra eu- pegar mulher, por isso que ele tá magro. Se eu contar contar uma história, eu tava lá no Vasco, né? Fui gravar lá com o Caio Monteiro e tinha um pessoal do Vasco lá, né? Aí os caras tava falando da convocação da Argentina. E aí os caras falaram do Icardi, os caras falaram, os caras não gostam muito do Icardi lá na Argentina, né? Tipo, já olhando. Já rachando um coco, eu falei, mano, que filha da puta, velho. Os caras do próprio clube zoam o cara. Pra quem não sabe, o Porra, Icardi todo mundo sabe deu disso, uma- caralho. Como assim? Se tu não sabe dessa história, então, mano. às vezes tem Se alguém tu que... tá escutando e não sabe dessa história, sai do podcast, vai embora. Porra. O Max é aquele famoso boi bandido e tal. Cara, tem um vídeo, que acho que é vídeo de apresentação do Maxi Lopes no Vasco. É um boi descendo de um caminhão, assim, com a música do Globo Rural. Cara, é muito engraçado, É cara. muita sacanagem. Pô, mas é... Mas ele é um cara muito gente boa, cara. Passou lá, cumprimentou todo mundo. É um cara... E mostra ter uma qualidade alta em campo. No último jogo mesmo do Vasco, ele meteu o gol, né? E deu belos passes pra 2 gols. Jogou demais no último jogo. É aí que a gente vê a várzea que tá o futebol brasileiro, né, cara? O cara era a reserva da Udinese, que lutou pra não cair no campeonato italiano passado. O cara chega aqui e começa a deitar o cabelo no campeonato. Se ele tava lá gordão também. mano. Não, ele tava fininho lá na temporada passada. Agora Ele era mais ou menos um 12º jogador do ele time. começou a malhar pra não pegarem a mulher dele. É isso. Olha lá, o cara malha pros outros pegar a mulher dele. E dizem que ele é um cara assim, bem de Regado grupo, demais. assim, tipo, o cara tem bastante Opa. senso de coletivo. É, bem de grupo mesmo. Divide É, a isso que eu mulher ia dos falar, caras. isso que eu ia falar. Porra, tu cortou minha piada, cara. Pensa num cara O brother. divide a esposa. Cara, Coitado. você jogou muito hoje, cara. Você quer meter na minha esposa? Coitado, cara, coitado. Porra. Maldade. A culpa nem é dele, tá ligado? A mulher que foi filha da puta e o Icardi também. Ele é o que mais sofre. Ô, mas na moral não sei se vocês viram, mas ela é muito gostosa. Eu já cheguei a ver umas fotos dela. E Mas ela tava- voltando pra Bom, partida, né? vamos falar do jogo. Vocês querem Bate- palpitar?
parece ser um bom jogo, cara. Eu acho que é um bom jogo esse daí. Vai Bom, ser o famoso jogo que ninguém vai só pra assistir. falar um leve comentário que eu voltei bem na parte que você estava falando de corno e tal. Vai sair um vídeo da MF aí falando disso aí De essa cornos? semana. É isso aí, podem voltar. Sobre corno? É sobre jogadores que roubaram a mulher de outro. vai ser- então, o E Marco vai ser vai estar apresentado pelo Whindersson Nunes e PC Siqueira. Vai ser assim. Convidados especiais. Ai, ai. Muito bom, cara. Então, os palpites pro jogo do Atlético e do Vasco, meu palpite, eu iria num 2x2 nesse jogo aí. Um bom jogo. Olha lá os cornos querendo me irritar lá. Eu vou de 1x0 pro Vasco com um gol de chifrada do Maxi Lopes. Esse jogo aí vai dar 2-0 Atlético. Clubista. Aí a gente vai entrar de vez na briga pelo título. Acho que dá tempo. Eu vai falei ser 1 a 0 naquele pro- primeiro. 1x0 pro Cap. Eu falei naquele primeiro podcast. A sorte é que o Atlético não ganhou do Ceará. Porque aquele era o jogo pro Atlético entrar na briga pelo título. O Atlético tá em qual posição? 15º. Porra! Tem que ganhar muito ainda, mano. São Paulo que se cuide aí. Mas São pior que ele Paulo, falou fique assim, agora o Atlético vai entrar na briga e tal. Eu fui olhar a tabela e pensei, acho que o Atlético deve estar em 12º. Por aí eu fui ver, pô, demorei pra achar na tabela, tava olhando assim de cima pra baixo. Pô, será que esse Atlético tá disputando o campeonato italiano? Deve estar, né? Porque não tá nem Se passando virar- na TV, a gente não sabe como é que tá o Cap. A gente não sabe o que tá acontecendo no Pô. campeonato italiano. Aproveitando O gancho. o gancho, O Ganso? o gancho. Já emenda pro campeonato italiano. Porque a José. gente pode. Acho que o José faleceu de novo. A gente pode comentar Só um pouco sobre o campeonato italiano. Já foram 2 rodadas já. Cristiano Ronaldo ainda em branco, Juventus 100% de aproveitamento, Milan 1 vitória, 2 derrotas. O Milan, ele ilude no começo, você acha que o time vai voltar. Tanto o Milan foi o Milan contra a Roma. O que ele é em campeonato, o que ele é vencendo Contra nos o últimos Napoli, anos. O Napoli, isso. Cara, iludiu no começo, né? Que jogando bem e metendo. E aí tomou uma virada. Tipo, o campeonato do Milan é esse. Os anos deles é assim. Começa bem e, sei lá, contrata e você acha que o time vai bem. E quando começa é uma. Mas um grande destaque também pro Carlo Ancelotti, né, com o Napoli, com 100% de aproveitamento também, mostrando que não foi só uma temporada de sorte com o Sarri, que o Napoli tem tudo para entrar na briga pelo título de novo, né? O Ancelotti é um treinador sensacional, né? Foi a estreia do Ospina no gol do Napoli, já que o Reina foi embora pro Milan de graça no fim de contrato. O Ospina fez algumas grandes defesas, eu acho que foi até uma evolução no gol do Napoli, já que o Ospina é melhor que o Reina. E também o Napoli contou com 2 gols do Zielinski, né, que jogou Copa do Mundo pela Polônia, um bom meio-campista. E a virada foi com o gol do Mertens, que é um belga também ótimo jogador. E nessa sexta-feira tem Milan e Roma. Sexta-feira, 3h30. A Roma que fez o melhor jogo. Isso. A Roma, com transmissão da Rai, se eu não me engano, inclusive. E a Roma quem tem que fez Sky o melhor Gato aí, jogo. Pode A Roma ver o que fez campeonato o- italiano. O único lugar que você consegue assistir alguma coisa. Não, mas dá pra entrar naquelas streams Reddit, mano. Reddit. do Reddit. Melhor coisa, cara. Você assiste 1080p. Pela até. internet você ainda consegue alguma coisa. Pra assistir pela televisão é possível. A Roma que fez o melhor jogo do campeonato até aqui contra a Atalanta na segunda-feira. Não sei se vocês chegaram a assistir. Foi um 3-3 Só tu ótimo. assiste os jogos desses. Assim. A Roma saiu.
Pois é, Aquele que bosta, né, podcast só cara? tu vê um jogo desse. A Roma saiu ganhando de 1-0, um golaço do Pastore de letra. Aí a Atalanta chegou a fazer 3-1 e a Roma empatou no finalzinho. Porra, jogaço mesmo. Foi, e o técnico da Roma quebrou o dedinho comemorando o Ah. último gol. Aí. Notícia importante. Pô, e sábado, meia, tem em Parma, voltando à primeira divisão contra a Juventus. Esse é o jogo pro Papai Cris fazer gol, né? É. Tá achando que o Parma vai perder pra Juventus? Não, pô, vai ser 4-3. 3 do Cristiano Ronaldo, o Parma vai fazer 4 gols. Exatamente. O Parma que já perdeu na última partida, né? Tem um empate e uma derrota. Tá com um pontinho desse. Um É, o Parma time- Não vem bem. Empatou com a Udinese. O Udinese é um timinho bom até, né? É, mas o Dinese que brigou pra não cair a temporada passada, né? É, mas essa temporada aí eles ainda não perderam. E outra coisa interessante que aconteceu, acho que na própria segunda-feira mesmo, ou no domingo, não lembro. Fiorentina aplicou 6-1 no Chievo Verona. Foi. O Kiev tá na lanterna, cara. Artemio 2 Frank derrotas já. e... Aí tomou 6-1, né? Aí o saldo de gol... vai lá pra puta que pariu. Provavelmente futuro rebaixado. E outra coisa legal que aconteceu é que o Simeone tava no estádio e viu o filho dele fazer gol. Ah, que legal. O campeonato italiano tá muito empolgante, cara. O campeonato italiano. Cara, eu tô preferindo assistir os jogos do Campeonato Italiano do que o Campeonato Espanhol, que tá chato pra cacete, cara. O Campeonato Não, mas Espanhol, vou me li- eu, sinceramente, vou me limitar- Nunca achei o campeonato espanhol atrativo. É, cara, eu vou me limitar a assistir os jogos do melhor time do mundo, vulgo Valência. Ah, eu gosto do Campeonato Espanhol quando é Sim. o meu Barça jogando. Daí é meu time, né? Daí eu tenho que torcer pelo meu time. Ai, meu time. E ó o gado torcendo pra time Tá europeu vendo aí, crime? E outras ligas também que merecem destaque é a grande campanha que o Arsenal tá fazendo, né? 2 derrotas. Conseguiu ganhar com as calças na mão do West Ham dentro de casa. Cagada pra caralho. E tá mal, cara. A torcida já quer a cabeça do Emery. A torcida já tá pedindo pro Wenger voltar já. A situação tá foda Tá mesmo, feia, cara. né? Nova feio, campanha feio. é Wenger Back. Pra quem não sabe, Back, o back em Mourinho- inglês é volta. Assim. Back inglês é maconha. O Mourinho, quando teve a proeza de conseguir perder pro Tottenham de 3-0 dentro do Old Trafford, e hoje já não foi treinar o time, né? Porque aumenta as especulações de que ele vai Eu ser acho que demitido. também já era pra ele. Mas que Deus ouça, né? Porque. Ele deu. Não sei se vocês chegaram a ver o chilique que ele deu depois do jogo. Falando que ele sozinho tem 3 campeonatos, tem 3 PL e os outros treinadores das outras equipes não chega a ter 3 PL igual ele tem. Então ele tem aquela prepotência dele grande, enorme, né? Mas você vê que em campo o time do Manchester tem um time bom, mas não consegue mostrar um futebol. Então ele faz umas mudanças. Pô, você tá perdendo o jogo, você coloca o Fellaini em campo. É muita, sabe, coisa fraca, sei lá. E tipo, Claro que tem que respeitar essas 3 PL que ele tem e tal, mas, pô, tá errando coisa básica e o time não consegue evoluir. Um time bom, um time caro. eu acho que tá desgastado já ele e Manchester. Acho que já tá na hora já. Não adianta mais insistir, cara. Ele no United. E, pô, no primeiro tempo, cara, desse jogo, do Manchester United e Tottenham, cara, todas as chances foram do Manchester praticamente, cara. Tanto que nas próprias estatísticas da partida, o Manchester ele chutou muito mais do que o Tottenham, só que os chutes a gol foram basicamente os mesmos, mesmo com o Tottenham chutando menos.
Só que o segundo tempo do Tottenham foi perfeito, com o Lucas jogando pra caramba. Cara, fiquei muito feliz pelo Lucas, cara. O último gol que ele fez, cara, o golaço. Cara, eu comemorei demais o gol, assim, cara. Muito bom ver ele voltando a jogar bem. E, cara, depois do jogo, assim, ele tava até meio assim, com o olho marejado, assim, meio lacrimejando, sabe? Que... Pô, o cara volta a fazer um jogo daquele, depois de anos, assim, com uma frustração. Deve ser muito difícil, depois de anos, assim, de frustração lá na Europa, né? Mesmo ganhando títulos e tal, mas nunca, assim... Parece que o Lucas não conseguia evoluir, assim, parece que ele era o mesmo jogador de São Paulo, assim. Mas... foi bom pra ele, cara. Ele voltou até a ficar no radar da seleção, acho, depois desse começo de Premier League que ele tá fazendo, porque ele já tem 3 gols já na Premier League. É um dos artilheiros, né, Sim. da Premier League. E, cara, segundo gol dele, golaço, cara, golaço. Porra, ganhou ali na velocidade. Muito bom, cara, muito bom. Você vê que ele tava sendo mal aproveitado, né, no PSG. Mal aproveitado é até um erro meu, né? Não estava sendo aproveitado. Eu lembro que teve uma temporada, Uma temporada lá que ele até foi o brasileiro que mais fez gols na temporada europeia. Mas mesmo assim, nada muito absurdo, assim. E também a concorrência lá era pesada, agora a concorrência ali no Tottenham é um pouco mais tranquila. Ainda mais que o Son tá jogando o campeonato lá com a Coreia do Sul, né? E se por acaso Sim, se por acaso que, aliás, falta... O Son falta só ganhar o último jogo, pra né? ele poder fugir do exército. Final agora, final contra o Japão. É isso, se ele vencer a final, ele A final se contra livra o Japão. do exército. Provavelmente contra o vai Japão. dar Coreia, né? Não sei, Tomara! cara, mas o time do Japão é mais forte que o time da Coreia, tava vendo isso. Ô, Gustavo, teu som tá zoado, cara. Parece que tu tava falando do banheiro. Porra, Agora melhorou? Nossa. Melhorou. Então, é que eu vi que o time do Japão é melhor do que o time da Coreia, segundo as análises dos especialistas. Então, o Son vai ter que ser um fator bem, bem importante pro time da Mas Coreia o cara vai dar vencer. vida, né, nesse jogo mesmo. Justamente. Meu Deus. Mas ele tá meio pipocando, cara. Ele não tá sendo um jogador muito importante pra Coreia nesses últimos jogos. Tanto é que hoje ele fez uma partida discreta contra o grande Vietnã. Na última também, né? Que teve o pênalti, ele não quis bater. Ele não foi ele que Pois bateu. é. Então, Ele tá Pô, tá nem sabia pipocando, disso. cara. ele tá meio... Toma cuidado não, que ele vai acabar Acho que o cara quer exército servir, aí. então. Vai ver ele quer servir. Olha lá o gado que quer trabalhar pro Ah Estado lá, de o cara graça. quer cortar mato. Um É, periquito só do pra- governo. Só pra fechar o assunto Lucas, o Lucas que, na minha opinião, cara, além de todos os problemas que ele teve no PSG, eu acho ele um cara extremamente acomodado, cara. Ele podia ter saído do PSG muito tempo atrás. Mas é que às vezes não é ele que Parecia- controla isso, sabe? Não, mas sei lá, cara, tipo, a partir do momento que você dá um transfer request na mão do teu gerente de futebol, você sai do time, né, cara? Eu acho que ele não era um cara muito bem quisto, tanto é que na época que o Emery era técnico dele lá, ele considerava o Lucas e o Ben Arfa como 2 enviados, entre aspas, da imprensa, justamente pra causar discórdia no vestiário do PSG. Meu Deus. Eles ficavam fora do banco de reserva de muitos jogos devido a isso. Não imagina isso daí do Lucas, cara. Sei lá, o cara parece ser muito gente boa, assim. Pois é, cara, mas e é foda, tipo, o cara tem cara de ser pai de família, tá ligado? O cara deve ter o quê? 26 anos, 25 anos. Acho que, se eu não me engano, ele tem 26 ou 27 anos. E... Tem mó cara de Tudo velho, calmo. cara. Infelizmente. Eu, sinceramente, eu espero... Eu acho que até pro bem da nossa seleção, que ele volte mesmo a jogar bem, ser o Lucas do São Paulo e tal. Porque ele teve muitos problemas, né, na Europa. Agora, espero que ele tenha chance e mostre realmente futebol. E para nossa seleção, ele é um ponto ali que vai agregar pra caramba. Mas eu acho que a concorrência Uma peça é pesada, importante, cara. né?
É, eu Não, nunca gostei muito dele, pra falar bem a verdade pra vocês. Nunca achei ele um jogador de nível Eu seleção. gostava dele na época do São Paulo, mas depois quando ele tava no PSG e todo mundo, a cada convocação comentava sobre ele, dizendo que, nossa, por que não chamou o Lucas Moura? E eu também não concordava. Porque tinha... Eu acho que na Europa ele não mostrou nada até agora. Sim, teve algumas partidas legais lá pelo PSG, mas nada assim alarmante. Ele jogou bem a Sub-20, né? Junto com o Neymar no Sub-20 da seleção. Ali foi muito, muito bem. Ele foi o melhor daquela seleção, inclusive, naquele sul-americano, né? É isso. Tem aquele Jogou gol muito dele ali. lá que o Galvão tá implorando pra ele tocar no Neymar. E ele vai lá e faz gol. Eu acho assim que ele volta. Eu acho que ele pode voltar pro radar da seleção, mas não sei se ele chega a ser convocado porque a concorrência ali na ponta é muito grande. Até o próprio Richarlison, que foi convocado agora, eu acho que tá bem na frente dele, até pela questão da idade. Sim, também. E qualidade, eu acho que qualidade também. Não, Pelo menos exatamente. por enquanto. Tem, por exemplo, um cara como o Malcolm, Então, que rapaziada, não foi chamado. O próprio David Neres também. David Neres, eu acho que ele... É claro que o Tite, ele chama até cara da China, né? Mas o David Neres, acho que já tá na hora dele ser vendido pra algum time que tenha um campeonato mais atraente, né? Ele vai ser, com certeza, mas é porque eu acho que nenhum dos que queriam ele chegou onde o Ajax queria. Se eu não me engano, o Ajax... Porque o Ajax só contratou ele pra fazer essa ponte aí. Mas se eu não me engano, o Ajax pediu pra ele, Cara, eu pediu fui por ele ver um 50 jogo. milhões de euros. Pô. Esses dias eu fui ver um jogo do Ajax, foi até sábado, foi Ajax e algum time qualquer lá, cara. Pô, mais um jogo aleatório que o Gustavo vendo. Deu tipo 6x1 pro Ajax, eu acho, 5x1 pro Ajax. Cara, que campeonato chato, pelo amor de Deus. Bom, galera, então é isso. Encerrar por hoje. Agradeço a todo mundo que ouviu aí o nosso podcast de hoje. Semana que vem tem mais. Se vocês puderem comentar o que vocês acharam aí. E é isso. Então tá bom. Então tá bom, é isso aí. PJL Falou, Flavinho. Vamos, Rubro Negro! Liberdade vai cantar, parceiro. Liberdade Flavinha. Oi, comenta o que achou aí, pô. Dá um feedback, manda pergunta que a gente responde. Manda lá no tem Twitter só- da MF. Tem só duas coisas que eu quero comentar. A primeira delas é que o Coritiba também anunciou se solidarizar com o Santos e falou que nunca mais vai disputar uma Copa Libertadores. E também que teve um comentário que eu vi no nosso podcast dizendo que o Fidelis era muito lindo e o usuário estava escrito não é underline um fake do Fidelis. Aí eu só queria deixar o comentário aí. Bom, manda sua opinião no arroba mfutebolísticos. Manda lá no Instagram da Memes Futebolísticos também. E no Facebook. Veja lá Memes Futebolísticos e tamo junto. O Fidelis é muito lindo. É verdade Falou. esse bilhete. Falou. Falou. Falou.